Então, esse aqui é o nosso terceiro vídeo com relação aos nossos roteirinhos, né? Que os roteiros 6 e 7, tá? Vou deixar para vocês aí, para vocês fazerem análise de vocês, para vocês estudarem e verem como vocês teriam respondido ou responderam as perguntas, né? Para aqueles que eventualmente não me mandaram, tá bom? Bem, roteiro 6, então, nós temos aqui três perguntinhas, a gente já está vendo aqui a República Ideal, e agora a gente tem três questões, né? Essas questões eu também tentei deixar mais próximas, né? Vocês podem ver aqui uma mudança geral de perfil, né? Eu tentei deixar mais próximas das questões de prova, tá? Explique por que as concepções individuais de justiça dependem de esclarecimentos a respeito da República Ideal. Veja, aqui é uma pergunta simples, ela é um pedaço de uma pergunta, uma possível pergunta de prova mais ampla, tá? Essa pergunta ela tem um caráter inaugural e a serventia dela é tentar mostrar como a gente sai dos argumentos da justiça e por que a gente vai ao argumento da República Ideal. O que acontece? Tem uma sentença que é chave, ela é essencial para a gente entender o porquê dessa transição. Lá pelas tantas vai ser dito no texto. Assim como não podemos entender um formigueiro olhando só uma formiga, nós também não podemos entender, né, a situação da justiça, né, e portanto de uma grande cidade-estado olhando só um indivíduo ou um caso, um caso de injustiça específico. Nós precisamos buscar sempre a generalização, né? Veja, tem alguns aspectos aqui que vão ficar mais claros agora que a gente começou a discutir Aristóteles, tá? Mas o que se quer dizer com isso? Que eu não consigo, num primeiro momento, compreender a questão da justiça e da injustiça em um sentido tão localizado quanto os casos que estavam sendo debatidos antes, já que eles são casos particulares, situações conflitivas que surgiram num universo muito restrito. Por que isso não pode acontecer? Porque se aquelas situações envolvem uma ansiedade por justiça da parte dos indivíduos envolvidos, ao mesmo tempo que está ao redor, por ser injusto, envenena o indivíduo. E por envenenar o indivíduo, termina por desconstruir, termina por desfazer todos os laços que esse indivíduo poderia ter tentado fazer no sentido de produzir justiça. Ou seja, ele acaba sendo forçado à injustiça, não porque a situação é justa e injusta ao mesmo tempo, mas porque ao promover aquela justiça e circunstâncias trazem a injustiça de volta para ele, ou preparam o cenário de modo que não possa haver essa justiça desatrelada de uma outra situação injusta. Então pega, por exemplo, a situação do depositário fiel, né? Se o sujeito chega como um amigo furioso com alguém e quer pegar as armas para matar alguém, a injustiça ela não está no depositário que vai entregar ou não entregar as armas e ser injusto de qualquer jeito. A injustiça está nas circunstâncias que levam um indivíduo, antes de tudo, a querer matar outra pessoa, sem pensar nas consequências, sem imaginar o contexto da situação, sem entender que ele não está defendendo de repente a honra dele, né? Veja, aqui nós estamos falando sobre os parâmetros aceitáveis para os gregos e eles entendiam que era possível defender a sua própria honra em combate, né? Percebem? Então seria mais ou menos essa ideia. Tem uma questão de fundo que vai ficar mais clara agora em Aristóteles, que é a seguinte: você nunca consegue compreender a coisa pelo particular, você tem que ir ao universal. Tá? Você nunca entende pelo que é pontual, você tem que ir para o que é geral. Né? Então, por que eu estou colocando isso? A universalidade ela é basicamente a capacidade que eu tenho de criar modelos mentais que eu chamo de ideias. Percebem? Então, quando um movimento é feito, o que Platão está querendo dizer ali na boca de Sócrates é o seguinte: eu não consigo entender uma coisa em si mesmo, eu preciso necessariamente fazer o voo que vai me levar para as suas esferas modulares, esferas de modelos, estruturas, né, de desenhos padronizados essenciais, de modo que esses padrões me expliquem a situação. E o padrão da justiça está, antes de tudo, num estado de coisas perfeito que eu chamo de república perfeita. Então é por isso, ou república ideal, é por isso que esse salto é feito. Beleza? Na segunda questão, o que são cidades simples e cidades de luxos? Explique como a primeira se converte na segunda. Dois estágios que são colocados. A cidade simples, ela é basicamente uma cidade que tem três tipos de vocações: produtores, trabalhadores e produtores, artesãos e guerreiros, tá? Então, basicamente, cada grupo sabe das suas funções, cada um sabe o que tem que fazer, eles vão lá, vivem, fazem as coisinhas deles durante o dia, de noite eles se sentam, banqueteiam-se, dançam, cantam, veneram os deuses e são felizes. E é isso que essa descrição que vai ser dada para nós. Como ela é simples, todo mundo sabe o que tem que fazer, cada um sabendo a sua função, não tem erro, a cidade tem uma aproximação muito maior com a perfeição.
A cidade de luxos é diferente, né? Chega um ponto em que a diversificação de atividades e de cenários começa a fazer com que comerciantes comecem a promover trocas, com que, né, então, mercadores que vão viajar vão trazer gêneros de outras terras, vão levar para outras terras esses mesmos gêneros. É, Comerciantes locais vão fazer trocas, né, e aí nós vamos começar a ter trabalhadores braçais para poderem trabalhar, para poderem atender às circunstâncias desses comerciantes, né, então aí o Platão já olha bem torto para isso. Os artesãos começam a diversificar suas atividades para ter o que trocar, né? Então começam a oferecer para alimentar o desejo que está sendo fustigado, está sendo incentivado pela variação nos alimentos e nos gêneros. Eles começam a trabalhar de uma maneira mais detalhada para satisfazer outros desejos, o conforto, a distração, o prazer das pessoas. Ao mesmo tempo, vocês começam a ter, por conta disso, indivíduos que são dedicados exclusivamente à bajulação dos sentidos, como ele vai dizer no Gorgias, né? Então, os retóricos, os aedos e rapsodos, os poetas, os artistas de uma forma geral. E aí o Platão vai olhar com desprezo total e vai dizer justamente que esses estão tão comprometidos com o agrado dos outros que aceitam distorcer grandes verdades para poderem ganhar a vida, para poderem ganhar o pão, encantando os sentidos dos outros. E aí a gente se afasta de vez da verdade, né? Então a cidade simples ela se torna cidade de luxos pelo aumento da complexidade e da quantidade de ofícios que nós vamos ter ali. E esse desenho, essa proliferação dos ofícios, vai fazer com que o desejo seja cada vez mais alimentado e ele acaba virando a maldição dessa cidade, ele acaba virando justamente aquilo que precisa ser atendido a qualquer custo. Cidade simples é uma cidade de necessidade, cidade de luxos é uma cidade de desejos. Beleza? E a terceira questão disserte sobre a hierarquia de funções e ofícios na República, né? A gente já começou a falar disso. A gente pode voltar lá, por exemplo, ao mito do banquete nos céus e falar que a hierarquia mais elevada, né, o ponto mais elevado da hierarquia é sempre aquele que está mais próximo da verdade. Então está com o filósofo e com o governante, que é aquele que põe verdades pela boca, em palavras. Isso se chama fazer leis, tá? Na mentalidade grega. Então, basicamente são esses dois que estão mais envolvidos com a verdade. Logo abaixo deles vem aqueles que usam o equilíbrio e as qualidades essenciais da matemática para questões materiais, que vão se tornando cada vez mais mundanas e cada vez mais mescladas com o mundo. Então, nós vamos ter logo na sequência lá Atene e os estrategistas, os combatentes que pensam, que mentalizam a arte da guerra. Nós vamos ter os artesãos, os arquitetos, nós vamos ter os plantadores, né, que vão calcular o tempo do plantio, vão calcular o peso da semente, a quantidade de trabalho, a quantidade de grãos que eles vão colher e assim por diante, né? Vamos ter os pastores, vamos ter, enfim, né, vários tipos de artesãos. E, eventualmente nós chegamos àqueles que estão mais ligados à produção da invenção e da arte, como retóricos, aedos, rapsodos, esses estão bem embaixo na escala, porque esses justamente são aqueles que inventam coisas. Então, no fundo dessa hierarquia de funções e ofícios existe o criminoso, que é o escritor, o inventor de coisas, o inventor de histórias, né? Esse inventa histórias como que para agradar as crianças e por isso pega aquelas verdades divinas e transforma em falsidades, só pelo agrado, para criar conflito nas histórias, retrata os deuses como sendo imperfeitos e por isso deforma a educação da cidade, já que o cidadão, a criança, né, que vai virar cidadão no futuro, que vai virar cidadã no futuro, deseja sempre ser como aquilo que é mencionado ou declarado mais perfeito, que é o Deus, mas não conseguindo fazer, mas não enxergando no Deus esses defeitos, os ciúmes, o amor proibido, a violência, enfim, a ira e assim por diante, vai querer seguir esses mesmos atributos achando que eles são virtudes, né? E abandonando por isso o bom exemplo do bom cidadão, que está mais ligado às verdades mais profundas, ao respeito às leis, à meditação filosófica e assim por diante, né? Então seria mais ou menos essa ideia. E aí vocês têm as três questõezinhas do roteiro 6. No roteiro 7, em que nós começamos a trabalhar mais especificamente a teoria das vocações, teoria do simulacro, nós colocamos mais três perguntinhas para vocês, também mais próximas do que pode, aí, porventura, aparecer em prova, né? O que é inatismo e como se relaciona a formação das vocações platônicas? Inatismo é a hipótese, a ideia, a teoria a partir da qual nós nascemos com certas ideias implantadas em nossa alma.
Por que isso? Só lembrar do mito de Hare, né? Em várias vidas nós aprendemos várias coisas, morremos, se aprendemos virtudes, atravessamos o Létis, esquecemos a vida que vivemos e vamos para o topo do Olimpo, viver com as almas mais perfeitas e aprender mais virtudes. Se nós vivemos pelos vícios, pelas necessidades do prazer, pelas demandas do prazer, pelos desejos, descemos e vamos ao Hades, na terra dos mortos sem nome, sem sermos notáveis nem nada, viver dessa forma. Um belo dia nós voltamos, porque nós reencarnamos. E aí quando nós retornamos, nós nos banhamos nas águas do Létis outra vez, e ao fazermos isso, nós retornamos ao mundo sem memória do que vivemos antes também. Mas agora nossa alma já se acostumou e se habituou a uma série de novas habilidades e atributos, e por isso ela já tem mais intimidade com certas realidades, né? Alguns vão professar, outros vão curar, outros vão fazer discursos, outros leis, outros vão meditar filosoficamente, outros vão estudar astronomia, outros vão plantar terra, outros vão desenhar construções, né? Outros vão fazer música, porque são talentos inatos, daí o termo inatismo, né? Cada um desses elementos faz com que nós devamos sempre procurar as coisas que nós já aprendemos a fazer ao longo de várias vidas. E através dessas várias vidas, poderemos fazer da melhor forma possível aquilo que fazemos de melhor. A República aproveita mais, né? Na segunda, disserte sobre a teoria do simulacro, esclarecendo a sua relação com a verdade. O que a teoria do simulacro é para nós? O simulacro ele é uma tentativa de alcançar a qualidade essencial da ideia, portanto a verdade mais íntima, só que por meio de equívocos que pegam características acidentais e colocam no lugar de características essenciais, nós achamos que alcançamos a ideia e na realidade alcançamos uma cópia barata da cópia material. A ideia é original, a cópia é a matéria, nós nos desviamos e fazemos uma cópia da matéria, cópia da cópia, certo? Aí o simulacro. Então, qual é o papel do simulacro em relação, né, diante da verdade? O simulacro ele cria de tal forma uma ilusão que nos aprisiona numa falsa impressão de termos atingido a verdade. Tá? Então seria essa a teoria do simulacro. E como a alegoria da caverna reflete os conceitos das diversas teorias platônicas, explique. Tem várias explicações e eu ofereci uma aqui, né? É a seguinte: as sombras, elas representam, as sombras na parede da caverna representariam qualidades incitativas que nos dirigem, nos lançam para pendores na direção do simulacro, tá? Do outro lado, nós vamos ver lá os bonequinhos que são colocados contra o fogo como sendo os entes propriamente ditos, né? Tem uma outra leitura ali que vai dizer basicamente, né, que é a leitura que é mais fiel ao que o texto nos coloca, vai falar que assim como as ideias são como sombras de objetos, eu preferi inverter aqui nessa explicação para ficar mais fácil de demonstrar a hierarquia, né? O que acontece depois disso? A pessoa que é solta e que vai descobrindo a verdade desses objetos que estão lá atrás é o filósofo. Se ele continuar caminhando para a entrada da caverna, ele vai observar objetos lançados sob o sol, a própria luz do sol. Ele vai observar a essência e, para além disso, o ser absoluto, essa é a essência de todas as coisas, o primeiro princípio. Tá? Lógico que o primeiro princípio ele não é aferível, né? Você vai tentando por intelecção fazer o esforço de encontrá-lo. Beleza? Esse seria o desenho da alegoria da caverna. E aí vocês têm então o terceiro vídeo, né, os roteiros 6 e 7. Como eu disse, Aristóteles, que não vai cair nessa prova, vai ficar para depois, tá? Então depois, na medida que a gente for trabalhando os vídeos, eu vou deixando também lá para vocês o resumo e a correção desses roteirinhos. E é isso aí, pessoal. Beleza? Qualquer coisa me procurem, por favor, cuidem-se. Deus abençoe e muito sucesso na prova de vocês. Aquele abraço, galera.